Olá, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma escola dominical, mais uma aula, mais uma semana se passou, com a graça de Deus, e hoje a lição é a lição de número 12, a igreja crescendo em harmonia. Essa é a vontade de Deus para nós, para a nossa igreja, e nós vamos começar essa lição com uma oração, para que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela semana que passou, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelas tuas bênçãos derramadas sobre todos nós, Senhor. Ó Pai, nesse momento difícil que passamos, que o Senhor esteja sempre com cada um de nós, fortalecendo a nossa fé, nos dando ânimo, renovando, ó Pai, as nossas forças, e que possamos, ó Pai, olhar para Ti e sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor. Cuida do Teu povo, cuida, Pai, de cada jovem, cuida de cada família. E nesse momento, ó Pai, de escola dominical, abençoa, Senhor, a nossa aula, nos dê entendimento. Ó Pai, usa-me, Senhor, como um canal de bênção, ó Pai, para transmitir a Tua palavra, a Tua lição de hoje, Senhor. Possamos praticá-la, que possamos, ó Pai, sempre seguir as Tuas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar lendo o nosso texto base da lição de hoje, Efésios 4, de 13 a 16. Efésios 4, 13 a 16. Diz assim a palavra de Deus: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A introdução da nossa lição, aí está na revista, fala de uma certa instabilidade. Nós vivemos aí um fenômeno, se é que pode dizer chamar assim, fenômeno, mas uma instabilidade de crente que vai pulando de igreja em igreja. Ele vai numa igreja, fica um certo tempo, alguma coisa se decepciona ou não está mais sentindo aquelas emoções, aquele ânimo e vai para outra igreja. E assim vai pulando de igreja em igreja. E aí eu trouxe uma frase, olha, não adianta você pular de galho em galho, talvez o problema não seja o galho, e sim você. E a introdução da revista diz exatamente isso, olha só. É, a pessoa sai da igreja, começa a frequentar uma outra mais legal, mais divertida, mais animada, e se sente melhor lá. Mas aí ele se cansará de lá também. E aí vai para outro lugar. E assim vai sendo jogado de um lado para outro, como a palavra de Deus que nós lemos aqui, como um menino agitado de um lado para outro. Nunca firmará os seus pés em lugar nenhum, até que finalmente desistirá das coisas de Deus. Deus não deseja que nenhum filho seu, que nenhum de nós fique nessa instabilidade, fique de um lado para o outro. Ele nos deu a verdade, a tua palavra é a verdade. E através da tua palavra, através dessa verdade, é, a gente tem que se firmar nela, buscar essa verdade, viver essa verdade, para não estarmos instáveis, vivendo essa instabilidade, que é muito ruim. Então, aquele cristão, aquele crente que segue essa verdade, que busca essa verdade, independente de liderança, de pastor, de placa de igreja, ele vai saber a igreja que tem a melhor doutrina, ele vai saber a igreja que segue melhor essa verdade, e ele vai saber que ele não tem que estar vivendo, buscando emoções, entretenimento, diversões. A igreja é um lugar para buscar a verdade
é a palavra de Deus, é Cristo Jesus. Então, essa introdução serve para que nós não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e a gente vai ver mais para frente. E aí, o primeiro ponto fala sobre a unidade da fé. Paulo, ele inicia aqui em Efésios, lá no início do capítulo 4, ele fala assim, ó: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Então, esse capítulo, Paulo começa falando: olha, vocês têm que andar de modo digno da vocação de vocês. E aí ele coloca três termos: a unidade, a santidade e a submissão. Andar de modo digno da nossa vocação é andar em união com o povo de Deus, é buscar a santidade e é uma submissão mútua, uma submissão da palavra de Deus e também uns com os outros. E no versículo 13, que é o versículo que nós lemos, começamos a ler aqui na introdução, ele começa, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Essa expressão até que é um ideal, é uma meta, é algo que nós devemos buscar até que cheguemos. Nós não chegamos ainda, né? É algo que ainda não foi alcançado por nós. Nós queremos a unidade da fé, essa unidade perfeita, porém ela ainda é imperfeita, porque aqui nós somos pecadores, pecado habita entre nós, erramos, decepcionamos, falhamos. Então essa unidade ela ainda é imperfeita. Mas Paulo fala, olha, até que cheguemos a essa unidade perfeita, nós devemos nos esforçar. Nós devemos andar de modo digno da vossa vocação. Nós não devemos ser como meninos, agitados de um lado para o outro. E assim essa lição vai discorrer o que Paulo está nos exortando e nos ensinando. Olha só aqui no quarto ponto que eu coloquei aqui no slide para os irmãos. Ó. Os dons que Deus nos concedeu servem para que essa unidade cresça e se fortaleça. Todas as coisas que fazemos na igreja devem ter o propósito de consolidar a unidade da fé. Cada um recebeu um dom de Deus. Eu não sei tocar nenhum instrumento, mas Deus deu esse dom a alguns irmãos que nos abençoa com esse dom da música, de tocar os instrumentos, para que nós possamos louvar ao Senhor no momento de adoração, de louvor, de cânticos. Então, ou seja, cada um tem o seu dom, o dom do ensino, o dom da intercessão, o dom da música, do serviço, da misericórdia. E aí, cada um com o seu dom, no seu ministério, vai abençoando. E aí a igreja vai se fortalecendo e vai consolidando essa unidade da fé. Então, os dons que Deus nos concedeu é para isso, fortalecer o povo de Deus, edificar a igreja, edificar o povo de Deus, consolidar essa fé. Uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só amor. E é para isso que servem os nossos dons. Você já sabe, amado, qual que é o seu dom? Tem exercitado o seu dom para a honra e glória de Deus, para abençoar a vida dos irmãos da nossa igreja? Se você ainda não descobriu, procure saber quanto antes, porque nós estamos na igreja para abençoar uns aos outros, para edificar o povo de Deus e para consolidar essa unidade da fé. Então vamos lá, o segundo ponto fala, olha, para o pleno conhecimento de Cristo. Então Paulo falou aqui, ó, até que todos nós cheguemos à unidade da fé, esse foi o primeiro ponto que nós vimos, essa unidade ainda não é perfeita, e os dons que Deus nos dá é para fortalecer essa unidade, mas ele continua, ó, e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, nós devemos chegar à unidade da fé e devemos chegar também ao pleno conhecimento de Cristo. Olha aqui o primeiro ponto, ó, no texto Paulo quer que todos sejamos, né, conduzidos ao conhecimento pleno de Cristo. Mas chegar a esse conhecimento é uma jornada para toda a vida. Então não é uma coisa simples de um dia para o outro, que dura só um dia, uma semana, um mês, um ano.
Essa busca do conhecimento de Cristo, ela é diária e ela é para toda a vida. Nós não somos evangelizados uma vez para sempre. E sim, nós temos que nos deixar evangelizar todos os dias. Todo dia além da palavra de Deus, todo dia uma devocional, todo dia uma lição nova, todo dia uma exortação, né, para as nossas vidas. Temos o dever de nos revestir de Cristo todos os dias. E isso implica em assumir uma nova postura, uma nova linguagem, viver em novidade de vida. Então, é muito mais do que um moralismo seco, um cumprimento de leis, de obrigação. Cumprir leis e obrigações, ser ético, todo mundo pode ser. E muitas pessoas aí fora que não é cristã, não é crente, faz até melhor do que muitos cristãos. Essa obrigação de leis, de normas, é um dever de todo cidadão. Agora, o cristianismo não é isso. Não é um cumprimento, uma obrigação de regras, de normas, né? Uma prática ética. E sim, é desejarmos ardentemente, a cada dia, sermos parecidos com Cristo. Seguirmos a Cristo, vivermos com Ele, falar como Ele falou, agir como Ele agiu, ser como Ele foi, como Ele é. Então, olha aqui, ó, nesse último ponto aqui, tópico. Viver em novidade de vida não é um moralismo seco de cumprimento de leis e obrigações, mas resulta de amarmos a Cristo e desejarmos ardentemente ser como Ele. E aqui, irmãos, eu comecei a refletir. Muitas vezes, será que não estamos indo na igreja por obrigação, para cumprir uma regra, por medo, porque minha família é crente, porque eu tenho um cargo, porque eu estou na escala, porque eu quero fazer amizade, porque eu gosto da galera. Nós devemos ir à igreja, nós devemos seguir a Cristo por amor a Ele. Nada vale, de nada vale se não tiver amor. E se nós amamos a Cristo como devemos amar, então tudo vai ser uma consequência. Tudo vai fluir bem. Nós vamos cantar porque amamos a Cristo, e isso não é uma obrigação, não é um peso. Nós vamos ensinar com alegria, nós vamos cumprir nossas escalas, nossas tarefas, nossos cargos, nossa missão e exercermos os nossos dons para a edificação de todo o corpo, no qual Cristo é a cabeça. Então não tem que ser uma obrigação, não tem que ser algo chato, não tem que ser algo pesado. Se está sendo, vamos orar a Deus, vamos buscar a Deus para que não seja, porque deve ser em amor. Terceiro ponto, então, nós vimos aqui que Paulo falou que até que nós cheguemos a unidade da fé, é o primeiro ponto, ao pleno conhecimento de Cristo, devemos sempre seguir conhecendo a Cristo a cada dia, isso não é uma vez, de uma vez só, é por toda a nossa vida, e aí depois fala para, continua aqui Paulo falando sobre a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que é isso? É seguirmos o modelo. E o nosso modelo deve ser Cristo Jesus. Muitas pessoas hoje seguem um modelo e se esforçam para se adequarem a um padrão de beleza, um padrão social. E as redes sociais deixam isso cada vez mais aflorado. Não, eu tenho que ter determinado padrão. Meu discurso tem que ser assim, meu cabelo assim, minhas roupas assim. Eu tenho que seguir o que aquele grupo, o que aquele artista, o que aquele influenciador digital está dizendo. E as pessoas se esforçam para ser igual a determinado artista, a determinado youtuber, influenciador, a determinado grupo, para poder se encaixar, para poder ser aceito. Paulo está nos dizendo aqui nessa lição, na palavra de Deus aqui em Efésios, que nós devemos
se adequar ao padrão de Cristo. O nosso modelo tem que ser Cristo. E devemos tomar cuidado, porque o amor pelo mundo e o amor pelas coisas do mundo vai roubando de nós o amor que devia ser a Deus, a Cristo. Né? Então, é complicado porque nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E muitas vezes isso não acontece. Nós amamos coisas ao invés de pessoas, nós amamos a família em primeiro lugar ao invés de Deus, nós preferimos estarmos em lazer, curtindo a vida, do que estarmos na casa de Deus e outras coisas que nós priorizamos antes de Deus, antes da casa de Deus e das coisas de Deus. Que no terceiro ponto eu coloquei, Deus formou a igreja para que nela sejamos conduzidos ao conhecimento e à semelhança contínua e progressiva de Cristo. Então, na igreja, em comunidade, uns com os outros, nós vamos ajudando um ao outro a seguirmos firmes na fé. Nós vamos exortando, nós vamos ajudando, nós vamos abençoando com os nossos dons, para que cada um de nós busquemos essa varonilidade que o texto fala. Olha só aqui no último ponto. Somos chamados à perfeita varonilidade, isso é, a sermos como o varão perfeito. E nós sabemos que quem foi esse varão perfeito? O único que foi esse varão perfeito foi Jesus. Mas nós estamos nesse processo e devemos estar num processo de edificação que tem como alvo sermos parecidos com Jesus. Sabemos que aqui nesse mundo, porque nós somos pecadores e o pecado habita em nós, e é uma luta constante de pecarmos, de fazermos a vontade de Deus e fazermos a nossa vontade, então nós sabemos que não, essa perfeita varonilidade nós não vamos ter. Nós devemos buscar isso. E não nos acomodarmos. Já que eu sou pecador, já que eu nunca vou conseguir ser esse varão perfeito, já que eu nunca vou conseguir buscar a santidade total, então eu vou continuar fazendo errado mesmo. Pelo contrário, a busca pela santidade. Quanto mais eu amo a Cristo, mais eu amo o povo de Deus, mais eu amo as coisas de Deus, mais eu quero agradá-lo e mais eu quero ser parecido com ele. E aí vem o Espírito Santo nos ajudando, nos ensinando, nos exortando, puxando a nossa orelha, levantando quando nós caímos. E para isso que serve a igreja. A lição de hoje é a igreja crescendo em harmonia. E nós só vamos crescer em harmonia se cada um de nós seguirmos o modelo que é Cristo. Aqueles que já seguem, que já estão fortalecidos, que possamos ajudar aqueles que não estão. Aqueles que não estão, que possa voltar ao caminho, que possa olhar para o alvo que é Cristo Jesus. Então, esse terceiro ponto fala sobre o modelo, e o nosso modelo é Cristo. Paremos de seguir o que a mídia quer que falemos, o que a mídia quer que vestimos, o que a mídia ou as pessoas, artistas, políticos. Para com isso. Nós seguimos a Cristo. É o modelo de Cristo, é o que ele diz, é o que ele fala, é o que ele quer de mim. O resto é resto. E aqui a palavra de Deus fala, olha só, se buscarmos crescer como pessoas à semelhança de Cristo, seremos maduros, seremos mais firmes e corajosos para defender o que é reto perante Deus e não nos deixaremos levar por qualquer engano desse mundo. Por isso, Paulo adverte contra a superficialidade, que é o próximo ponto. Quarto ponto, prevenção contra a superficialidade. Olha só a frase que eu trouxe para vocês, para a gente analisar e pensar e refletir. E envoltos de tanta superficialidade, feliz aquele que consegue que consegue ser profundo em meio a tanta gente rasa. Vou repetir, e envoltos de tanta superficialidade, feliz aquele que consegue ser profundo em meio a tanta gente rasa.
um mundo superficial, é o que vivemos hoje. E não é só fora da igreja, dentro da igreja. Cristãos superficiais. Um cristianismo raso, que não se aprofunda na palavra, que não se aprofunda no amor, que não vai mais fundo na intimidade com Deus, que deixa o pecado falar mais alto, que deixa as próprias vontades falarem mais alto do que a vontade de Deus. Um cristianismo só de domingo, um cristianismo só de igreja, uma religiosidade e não uma vida com Cristo. Isso é ser um cristão raso. Isso é ser um cristão superficial. Nós precisamos ser uma geração, amados, vocês jovens, nós também, mas vocês jovens, jovens profundos, com profundidade na palavra de Deus, que sabem se posicionar, que sabem o que querem, que vivem para agradar a Deus, que se posicionam para defender a Cristo, o seu povo e a vontade dele. Então, nós estamos vivendo no meio de gente rasa, tanto dentro como fora na igreja. Relacionamentos superficiais, descartáveis, valores invertidos, coisas, o errado virou certo, o certo virou errado, posicionamentos políticos falando mais alto do que a palavra de Deus, e tantas outras coisas, amados, que vocês sabem muito melhor do que eu. Vocês estão inseridos aí na faculdade, no trabalho, entre vocês, e vocês sabem muito bem o que os jovens de hoje estão passando e o que o nosso mundo está passando. Então, no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, no meio dessa pandemia, no meio de 1 ano e quase 2 anos tão difíceis, estamos sendo mais profundos? Nós mergulhamos no relacionamento com Deus? Nós estamos mais parecidos com Cristo durante essa pandemia? Ou nós estamos cada vez mais rasos e superficiais? Estamos vivendo apenas uma religiosidade ou uma vida de entrega, de consagração a Cristo? E aqui eu trouxe alguns pontos que o autor da lição nos faz refletir. Olha só, Paulo retrata crentes que não crescem e facilmente são enganados. Por que eles são enganados? Porque são fracos e não conhecem a Cristo como deveriam. Então, se eu não me aprofundo na palavra de Deus, se eu não conheço a Cristo, se eu não sei o que ele requer de mim, qualquer vento de doutrina, qualquer pregador com uma boa lábia, qualquer coisa vai me levar, vai me seduzir, vai me desviar do foco que é Cristo Jesus. Então, olha só, muitas coisas superficiais podem estar no meu coração e no seu coração, amado, quando a gente vai ao culto. A gente pode estar indo ao culto, à casa de Deus, buscando apenas um consolo imediato para as nossas dores, ou buscando um entretenimento com a galera da UMP, buscando respostas rápidas para os meus dilemas, para as minhas dúvidas, e etc. E muitos lugares hoje em dia apresentam fórmulas, respostas rápidas e cultos instantâneos e personalizados para isso. Você quer entretenimento? Tem. Você quer música? Tem. Você quer unção, um óleo, milagre, bênção? Tem para todos os gostos e para todos os públicos e para todos os corações machucados com os dilemas e com as dores desse mundo. Mas nós devemos ir à casa de Deus, cultuar a Deus pelo que Ele é, por amor a Ele, pela entrega de Cristo Jesus na cruz, por nós pecadores que merecíamos o inferno. Isso sim deve encher o nosso coração. As demais coisas, nós somos seres humanos, nós precisamos também. Nós precisamos de cura, nós precisamos de amor, de alento, de consolo, nós precisamos de resposta para as nossas orações, para as nossas dúvidas, nós precisamos de direção nas nossas vidas. E tudo isso nós vamos encontrar em Deus, sim. Mas tudo isso é fruto de um relacionamento de amor a Deus, de amor pelo povo de Deus e de consagração a Ele. Paulo nos ensina a buscarmos dia a dia pensar, falar e agir como Cristo. E assim seremos felizes,
fortes e resistentes contra o mal e as adversidades. É que nem aquele livro que eu li há muito tempo atrás, não sei se os amados conhecem, já leram, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Tudo que você for fazer, tudo que você for falar, você perguntar, Jesus faria isso? Jesus falaria isso? Jesus tomaria essa atitude? Difícil, né? No nosso dia a dia. Que às vezes a gente já vai tomando decisões e falando e agindo, pensando e sem buscar o direcionamento de Cristo. A primeira coisa que Cristo faz quando vem ao encontro do pecador é destruir o seu velho homem, o seu eu, porque só assim poderá nascer um novo homem gerado pelo Espírito Santo. Então, esse novo homem, essa novidade de vida, vem do novo homem nascido, gerado pelo Espírito Santo. Então, quando Cristo vem ao nosso encontro, nos tornamos novas criaturas. Então, o nosso velho eu, nosso velho homem vai sendo diminuído e deve ser diminuído para que Cristo cresça em nós, esse novo homem. Então, eu falo, se eu falava de uma maneira, agora eu falo diferente. Se eu tinha vícios, agora eu não tenho. Se eu roubava, agora eu não roubo. Se eu mentia, agora eu não minto. Mas tudo isso é um processo de santificação, né? Não é do dia para a noite. Mas é sim, cada vez mais nós matarmos o velho homem, matarmos a nossa vontade, para que Cristo cresça em nós e para que as pessoas vejam a luz de Cristo em nós, vejam que somos pessoas diferentes, não para a nossa própria glória, mas para a glória de Cristo. E assim elas perguntem, se questionem, pensem, reflitam e perguntem para nós e vejam em nós, espera aí, que mudança bonita. Eu quero ser como ele, eu quero conhecer esse Cristo. Que mudança foi essa na vida dele? Depois que que Cristo vem ao nosso encontro, né, que nascemos, né, um novo homem, uma nova mulher, vem o processo de amadurecimento, de maturidade cristã. E aí esse processo, ele é diferente de um crente para o outro, de um cristão para o outro. Por quê? Porque o interesse, o grau de interesse, a curiosidade e a pressa em estar com Deus não é o mesmo em todos os crentes, não é no mesmo grau. E aí a santificação, a busca, a santidade, né? E esse amadurecimento é diferente. Tem muitos cristãos imaturos, tem cristãos mais maduros, e aqui eu não estou falando de tempo de igreja, não estou falando de idade, quem tem 20 anos, quem tem 60, quem se converteu há um ano, quem está 30 anos na igreja. Você pode estar 30 anos na igreja e ser um cristão imaturo, e você pode estar um ano na igreja e ter mais maturidade cristã do que quem já está há muito tempo. Nós estamos falando em intimidade com Deus, em busca, né, em buscar sermos parecidos com Deus, e essa busca, esse grau de intimidade, de maturidade, é diferente de um cristão para o outro. E aí é particular, é individual de cada um. Então você sabe se você é um cristão superficial, você sabe qual o grau da intimidade, você sabe o quanto você ora, o quanto você busca a Deus, você sabe e Deus sabe as intenções do seu coração. Então só você e Deus pode saber e pode medir esse grau. Paulo quer evitar que sejamos como meninos agitados de um lado para o outro. Então o texto fala assim, olha, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Então, ou seja, se somos superficiais, se somos rasos, se não temos uma intimidade com Deus, se vivemos apenas uma religiosidade, nós seremos como meninos e qualquer vento de doutrina pode nos levar. Olha aqui o segundo tópico. Se não firmarmos, os nossos pés em Cristo e se não vivermos na dependência dele, nós não cresceremos em tudo naquele que é o cabeça. No passado e nos dias de hoje, há muitos que andam enganando, apóstolos fraudulentos, pastores mentirosos, profetas de visões falsas,
corjas de ladrões e mercenários que não conhecem a Deus e que impedem pessoas de conhecê-lo. Não se deixem enredar pelas doces palavras deles. Paulo diz aqui que são homens, artimanha de homens que induzem ao erro, ou seja, são homens que seduzem, que sabem falar, que sabem induzir, né, que têm uma persuasão muito forte. E nós vivemos uma realidade assim, nós podemos constatar isso no nosso país, no nosso mundo. Pessoas sendo seduzidas por esses homens, apóstolos, falsos pastores, falsos profetas, que prometem tantas coisas, mas são mentirosos, são ladrões, são falsos mestres. Então tomem cuidado. Temos que tomar muito cuidado, porque se nós não tivermos firmes na palavra de Deus, não tivermos, nós não vamos crescer, nós não vamos ter embasamento e firmeza para não sermos levados a qualquer vento de doutrina e a qualquer um desses falsos mestres. A prevenção contra todos esses enganos é crescermos na graça e no conhecimento de Cristo. Olha só, 2 Pedro 3,18. Vamos ver o que diz aqui a palavra de Deus em 2 Pedro. Segunda Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Antes crescei. Crescei em quê? Na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Paulo diz em Efésios, cresçamos. Colocando o quê? Essa palavra cresçamos, Paulo está colocando a responsabilidade em nós, nas nossas mãos, tá? Então, pare de olhar para o outro, é para você. Eu tenho que olhar para mim, você tem que olhar para você. Cresça em Cristo Jesus. Mas ele também usa a expressão de quem? Referindo-se a Cristo, porque Cristo é o cabeça. Então, ele fala assim, ó, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado é edificado. Então, ou seja, a responsabilidade é minha, é sua, é nossa, é de cada um em crescer. Mas quem vai abençoar esse crescimento é Cristo Jesus. Olha aqui o terceiro tópico. Portanto, não existe nenhum crescimento na igreja e nenhuma união que se sustente sem a direta atuação do poder de Cristo fluindo em nós. Vamos ler lá Colossenses 2,19. Colossenses 2,19. Diz assim: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Ou seja, todo o corpo deve estar ligado ao cabeça, que é Cristo Jesus, e crescer, e esse crescimento vem e procede de Deus. Então, se você quer fugir, amado e amada, da superficialidade, ame a verdade, ame a palavra de Deus, ame a Cristo. Se dedique toda essa energia em conhecê-lo, em buscar essa verdade, em alimentar-se da palavra de Deus todos os dias, e não por obrigação, por amor. Por amor. Porque você ama e entendeu esse amor derramado na cruz pela sua vida. Você entendeu esse amor de Cristo, de Deus, por você, porque nada merecíamos. Então, esse quinto ponto da lição fala que nós devemos crescer em Cristo. E nós crescemos sendo esse corpo bem ajustado, bem alinhado, né?
A mão não pode fazer a função do pé, o pé não pode fazer a função da perna, do joelho, do braço, da boca, do nariz, do olho, cada um com a sua função, cada um com seu dom, mas todos alinhados, ajustados, né, ao cabeça que é Cristo Jesus. E aí o crescimento, toda a liga, todo o ajuntamento e o crescimento vai vir de Cristo. Quanto mais uma igreja é bem ajustada, quanto mais uma igreja entende essas verdades, mais ela vai crescer em Cristo, mais ela vai ter poder e forças para vencer pandemia, para vencer ciladas do diabo, para vencer ventos de doutrina, para vencer qualquer rixa ou desunião que venha aparecer no nosso meio. Amém? Que assim seja. Nós devemos, então, crescermos em amor, né? Não em obrigação. E em amor significa não ser por obrigação, não para um alívio de consciência, mas porque nós amamos fazer isso. Então, a palavra de Deus ela é muito clara, ela fala em toda a sua história, em todos os seus livros e capítulos, ela fala muito do amor. E que tudo deve ser feito em amor e por amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Toda a lei se resume nesses dois mandamentos. Nós precisamos, amados, deixar de amar as coisas que não importam. E aí o autor da revista fala, ó, nós amamos o sono, nós amamos a preguiça, né? Amamos dormir, descansar, amamos o lazer, viajar, passear, amamos muitas vezes a nossa profissão, e tantas outras coisas, os nossos amigos, amamos Netflix, amamos internet, amamos redes sociais, amamos, ixi, e aí afora, né? Nossos passatempos, mas nós precisamos aprender a amar de verdade a palavra de Deus, a verdade, e desejá-la com todo o nosso vigor. Será que com a mesma intensidade que eu gosto de viajar, eu leio a palavra de Deus, eu oro, eu busco esse Cristo e essa verdade? Será que com a mesma intensidade, o amor que eu tenho pela minha profissão, pelos meus estudos, eu também tenho pela casa de Deus, pelo povo de Deus e pela palavra dele? O amor pela verdade honra a Deus e glorifica. E essa verdade sabe recompensar quem a busca. Quem busca essa verdade, quem vive essa verdade, será recompensado. E não é pouca coisa, não é pouca recompensa. Simplesmente é a vida eterna com Cristo, é a coroa da vida. Nada pode se comparar à presença poderosa e gloriosa de Cristo, porque com ele até um vale seco se torna manancial. Amém? E eu quero terminar seguindo aqui ao final da nossa lição, lendo com vocês o Salmo 84. Que esse salmo seja uma realidade nas nossas vidas. Um salmo muito lindo, que também virou música, e que nos diz assim, Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido.
pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem em quem te confia. É esse salmo, que esse salmo seja uma verdade na minha e na sua vida, de desejarmos ardentemente estarmos na casa de Deus, buscarmos a Deus, vivermos uma vida para Ele. Amém? Conclusão e aplicação. O trabalho deve ser em parceria. O Senhor permanece enviando o seu poder, a sua graça e o seu espírito, enquanto nós, como povo, permanecemos nos fortalecendo, obedecendo e crescendo em uma vida de unidade, entendimento e obediência. Cada um fazendo a sua parte. Deus nos enviando o seu poder, sua graça, o seu Espírito Santo. E nós, povo de Deus, crescendo, obedecendo, fortalecendo, edificando, nos unimos, nos unindo, né? E obedecendo a palavra de Deus. Viver com Cristo implica em viver com a igreja. Ninguém vive com Cristo fora da igreja. Nós aprendemos isso nessa revista, em tantas lições. Né? Nós devemos aprender a cultivar amor sincero e ardente pelo povo de Deus. Use seus dons e talentos para ser bênção para os seus irmãos. Se eu amo a Deus, eu amo o povo de Deus, eu amo você, eu amo o MP, eu amo o pastor, eu amo a todas as famílias da igreja. E eu vivo para abençoar também esse povo. Eu uso os meus dons para edificar, para fortalecer cada um. Ame sempre a verdade, ainda que ela o confronte, e se aproveite dela para ser edificado e glorificar a Cristo. Amém? Então chegamos nessa penúltima lição. A igreja crescendo em harmonia, cada um com seu dom. Aprendemos aqui hoje que nós somos uma igreja que vive em harmonia, que cresce, se nós seguirmos a Cristo. Se nós não vivermos um cristianismo superficial, se nós nos aprofundarmos na palavra, se nós amarmos a igreja, o povo de Deus, se nós usarmos os nossos dons para a edificação desse povo. Então, é isso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus aplique essas verdades nos nossos corações, possamos praticá-la, possamos sempre, sempre buscarmos a verdade, sempre em amor. Mocidade, tudo que vocês forem fazer, planejar, em amor, tudo por amor, para a edificação de vocês, para a edificação do corpo, no qual Cristo é o cabeça. Amém? Um bom domingo para vocês, uma semana abençoada e até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe.